Olá pessoal, tudo bem? O Japão liberou os primeiros números aí de 2024 em relação ao número de nascimentos e o número de mortes de janeiro a junho. A notícia aí dá o recorde de baixa de 350 mil nascimentos entre janeiro e junho de 2024, né? Então, em resumo, do período de janeiro a junho desse ano, nós tivemos no Japão 350 mil nascimentos. Então, uma queda de 5,7 em relação ao mesmo período do ano anterior. E o número de mortes é surpreendente, 811.819. É um aumento de 1,8 no mesmo período anterior. Então, nesse período de janeiro a junho, nós temos 182 dias, o que dá essa diferença entre nascimento e morte, 2.537 pessoas a menos por dia no Japão, que dá também esse número aí que eu coloquei na thumb de 100 pessoas a menos por hora, na verdade é 106. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco, vai tentar olhar alguns outros pontos aí que a gente não costuma olhar. Primeiro eu quero agradecer pela atenção, e seja bem-vindo ao canal Matheus Faria, peço que você se inscreva, compartilhe com seus amigos esse conteúdo aí, e vamos lá. Não sei se vocês se lembram, em 2022 o Elon Musk soltou esse post falando aí que se algo não mudar em relação a taxa de natalidade no Japão, o país ele corre o risco de deixar de existir, né? Então naquela época deu um bafafá aqui, apareceu em todos os canais praticamente, você tinha notícia falando desse post aí. Os japoneses acompanham pouco noticiário de outros países, mas dos Estados Unidos não. Então aqui o noticiário se divide entre Japão e boa parte ali é dos Estados Unidos, então figuras como o Elon Musk, toda vez que fazem algum comentário sobre o Japão, causam um impacto aqui dentro. Por exemplo, aqui no site da President Online, que é uma revista bem famosa aqui no Japão de negócios, né? E você pode ver alguns termos que eles usaram aqui, né? 1,26 para o Japão é desesperador. Então hoje piorou. Em 2023 o número fechou em 1,20. E eles discutem aqui e eles comentam aqui sobre a França, que é um país que conseguiu fazer políticas aí para reverter essa taxa de natalidade e não conseguiu ainda atingir o objetivo aí de 2, né? Que seria a taxa de reposição da população, mas conseguiu aí aplicar políticas que estão ajudando o país a sair desse estado de emergência, né? Então quando a gente vê lá na Europa, de 1960 até 2022, a curva de declínio de nascimentos é muito grande e realmente quando você olha lá a França, ela tem mesmo uma taxa aí de 1,79, isso foi o número de 2022, né? Quando a gente compara as políticas francesas e japonesas, qual ano que ficou abaixo de 2? A França foi no ano de 1977 e o Japão foi no ano de 1975. Quando foram tomadas as primeiras medidas políticas mesmo, as primeiras medidas governamentais para atuar nesse problema, a França começou lá em 1981, o Japão esperou muito, as primeiras medidas governamentais em relação à natalidade, o governo japonês subestimou muito, então começou somente em 1994. Quando você compara os benefícios que essas políticas aí oferecem para a população, elas são bem parecidos, mais ou menos assim, na ideia, né? Então você tem subsídios em dinheiro mesmo, na França as pessoas recebem um dinheiro de uma vez, depois tem outros subsídios, no Japão um subsídio para ter o parto, depois você recebe a cada 4 meses, né? Aqui em casa a gente também tem acesso. Também falam de creche, maior acesso à creche, licença maternidade ampliada e paternidade, com muitas diferenças. Da França com certeza é um pouco mais atrativo que a japonesa, né? A licença paternidade do Japão tem, mas pouquíssimos homens conseguem pegar ou ousam tentar pegar essa licença, né? Há mais facilidade para pessoas, filhos, conseguir habitação pública e com descontos, né? E também existem incentivos fiscais, desconto de imposto de renda e tal. Quando você olha assim, os benefícios são bem parecidos, né? Apesar de do Japão ter esperado aí quase 13 anos aí atrás da França nas medidas, eles são parecidos. Mas no Japão o resultado tá muito ruim, tá muito pior. O que tá por trás disso? Não é só dinheiro mesmo? Realmente você colocar mais dinheiro só vai resolver o problema? Eu já comentei com vocês sobre esse livro aqui, Bending Adversity, que é do David Pilling. Ele entrevistou muita gente interessante, muita gente famosa, pessoas comuns aí do dia a dia para fazer essa obra aqui. Conversa com várias mulheres. O que aconteceu com as mulheres após a crise de 1990 em relação ao mercado de trabalho? A taxa de fecundidade caiu tanto. Em relação ao mercado de trabalho, as flexibilizações trabalhistas acabaram afetando muito mais as mulheres do que os homens, né? Então é interessante a gente ver o que as mulheres japonesas têm para falar disso, né? Uma das entrevistadas do David Pilling foi a Natsuo Kirino. Ela é autora de um livro chamado Out, que é uma ficção sobre um crime em que uma mulher trabalhadora de uma fábrica assassina o marido e conta com o apoio das amigas, né? E tanto esse livro como em algumas outras obras dela, ela fala muito sobre esse cotidiano das mulheres japonesas. Eu peguei aqui uma frase do final do capítulo que ela coloca a opinião dela e ela fala o seguinte: os homens japoneses sentem que, contanto que eles paguem, eles vão ter seus desejos satisfeitos em tais lugares. Aqui ele está falando anteriormente do caso dos bordéis
mais, né? E quando eles chegam em casa, eles vão receber o serviço de suas mulheres. O Japão é realmente um paraíso para os homens. Outra mulher que tem uma voz bem ativa aí na comunidade é a Sayaka Osakabe. Ela era uma editora numa revista, ela é famosa aqui no Japão, e quando ela ficou grávida, começou toda a pressão da chefia para que ela ou pedisse demissão ou se afastasse. E quando ela ficou grávida, ela começou a ser assediada pelos superiores, querendo forçar que ela abandonasse o emprego e tal, e que acabou acontecendo mesmo, ela abandonou o emprego. Mas aí então ela começou um projeto, Matahara Net. Esse nome pode parecer estranho para nós brasileiros, né? Os japoneses costumam criar palavras novas aí quando não encontram no vocabulário deles. Então, por exemplo, aqui ela usou o maternity harassment, que seria o assédio à maternidade, a quem está passando pela maternidade, né? Então ela explica que esse termo ela criou para se referir ao tratamento injusto das mulheres, ou seja, o assédio tanto físico quanto mental, quando elas engravidam ou dão à luz, né? O que pode envolver rescisão do seu emprego, rescisão do seu contrato de trabalho ou forçá-las a deixar voluntariamente o seu emprego. Em 2015 ela chegou até a receber o Prêmio Internacional de Mulheres de Coragem dos Estados Unidos, e o trabalho dela ajuda a trazer a realidade aí para a gente conseguir entender o que se passa, essa diferença aí do Japão para outros países, né? Como um país tão rico, acostumado a resolver problemas aí de ordem econômica, de todas as questões, não consegue resolver um problema da natalidade. Isso mostra também como a cultura e o comportamento humano é difícil de mudar. Mas será que a taxa de natalidade é tão grave a ponto de fazer o Japão desaparecer? Nessa obra aqui, que tem um nome meio estranho aí, em português é Uma História, entre parênteses muito curta, da vida da Terra, 4,6 bilhões de anos, em 12 capítulos. Esse livro é bem legal, é um paleontologista, ele é editor da Nature, e no capítulo 12, ele fala sobre a extinção das espécies. As causas são as mais variadas, como mudanças climáticas, asteroides que caem na Terra, algumas mais específicas para cada espécie, como alguma mudança de hábito, alguma mudança na alimentação. E ele cita sim, não pensando só no Japão, né? Pensando nós como espécie, o Homo sapiens hoje é só um. Então a gente tem uma variação genética muito pequena, pode deixar a gente aí muito frágil em vários quesitos, né? Com os danos que a gente está infringindo na natureza, né? Isso também é um quesito. E sim, a redução da taxa de natalidade de alguns grupos, por exemplo, como no Japão e em outros países ricos, podem sim acelerar a extinção da espécie. E nós estamos vivendo bem nessa época. Em 2100, por exemplo, o número de habitantes da Terra vai ser menor do que o de hoje. E essa é uma variável que pode ser muito difícil de reverter. Queria agradecer pela sua atenção que ficou até aqui. Os links de todo esse material eu vou deixar aqui na descrição. Confira também o curso aí de planejamento para quem quer morar no exterior, que foi o planejamento que eu usei aqui no Japão para não colocar o meu patrimônio em risco aí no Brasil, né? E espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você compartilhe com seus amigos, dá um apoio pra gente, siga o canal aí, assista mais outros vídeos que a gente tá criando e até o próximo. Até mais, valeu!